Quantas vezes você já ouviu uma interpretação de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que está escrito o seguinte, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Quantas vezes você não já ouviu uma menção a este versículo para referir-se, por exemplo, ao céu? Muitas vezes as pessoas pegam este versículo e utilizam de modo inapropriado, de modo equivocado, e afirmam que este versículo está falando acerca dos céus, acerca daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E aí pega este versículo, desconsidera-se todo o contexto deste texto, ou deste verso, e geralmente pensa-se, aqui está falando do céu. E aí talvez alguém possa fazer um sermão acerca da realidade do céu em cima deste versículo. Meus irmãos, de fato o céu é uma realidade para aqueles que creem no Senhor Jesus. É para lá que vão e é lá que estão os santos que partiram em Cristo. Estão de fato na presença de Cristo, na presença de Deus, nos céus. Os céus, ou o céu, é uma realidade para todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porém, este versículo não está falando do céu. Mas este versículo tem a ver com um assunto que é tipicamente paulino, que aparece diversas vezes na carta do apóstolo Paulo, que tem a ver com aquilo que ele mesmo chama de o mistério de Deus. E este versículo está intimamente conectado, ligado, e tem tudo a ver com este mistério de Deus a quem o apóstolo Paulo se refere diversas vezes em diferentes cartas da sua obra. Por exemplo, lá em Colossenses capítulo 1, verso 26, o apóstolo Paulo vai falar do mistério que estava oculto dos séculos e das gerações passadas, lá em Colossenses 1, 26. Lá, por exemplo, em Romanos capítulo 16, verso 25, o apóstolo Paulo vai falar acerca do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, lá em Romanos 16, 25. E lá em Efésios capítulo 3, verso 5, ele vai falar do mistério que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Então, a temática do mistério é uma temática que aparece corriqueiramente na obra do apóstolo Paulo. E aqui mesmo no nosso texto, ou no contexto do versículo que nós mencionamos no início, que é 1 Coríntios 2, verso 9, ele novamente fala acerca desse mistério de Deus. Pois no versículo 7 desse mesmo texto, ele diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. E aí ele continua no verso 8, até chegar no verso 9, que é o nosso texto. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu acho que só na leitura desse texto já deu para responder o que é este mistério de Deus. Essa temática do mistério de Deus que aparece o tempo inteiro nas cartas do apóstolo Paulo, como eu repito, como em Colossenses 1, 26, Romanos 16, 25, Efésios capítulo 3, verso 5, e aqui no nosso texto, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, nada mais é do que a pessoa bendita do Senhor Jesus. É a pessoa bendita de Cristo Jesus, é este mistério de Deus. O contexto da passagem que lemos já responde isso. E não somente o contexto, mas lá em Colossenses capítulo 2, no versículo 2, o apóstolo Paulo deixa claramente que o mistério de Deus é Cristo. Cristo Jesus é o mistério de Deus. A pergunta é por que Paulo se refere a Jesus como sendo o mistério de Deus? O apóstolo Paulo tem em sua mente a perspectiva dos homens do passado, especialmente se nós pensarmos acerca da perspectiva dos heróis da fé, por exemplo, descrito lá em Hebreus capítulo 11, né, que nós temos ali a descrição da galeria dos heróis da fé.
e todos os patriarcas, todos os profetas, Moisés, Davi, os servos de Deus do passado, eles não tinham a dimensão exata de quem seria o Cristo, de como viria o Cristo, quando viria o Cristo. E todos eles, está escrito lá em Hebreus capítulo 11, morreram nesta fé. Partiram esperando, tentando compreender algo a respeito do Messias, do Cristo de Deus que viria. Mas Deus, na sua soberania, guardou, escondeu destes homens, escondeu de toda a humanidade até o momento predeterminado por ele para revelar ao mundo quem seria Cristo ou quem seria o Cristo, que é a pessoa de Jesus. E na verdade Paulo parece que quando ele usa essa ideia do mistério, ele está pensando justamente em toda a maravilhosa pessoa do Senhor Jesus, em tudo aquilo que homem nenhum jamais poderia projetar e que só poderia vir da mente de um Deus infinitamente sábio para revelar no tempo oportuno a pessoa de Jesus. Mas nos séculos antecedentes, nos séculos passados, isto foi um grande mistério que Deus guardou. Ora, o apóstolo Pedro mesmo, o próprio apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 1, versos de 10 a 12, ele descreve ali de maneira muito clara que os profetas, os servos de Deus do passado, tentaram prescrutar, tentaram compreender, tentaram entender como seria o projeto de Deus para a salvação, como seria o projeto de Deus em termos de execução na vinda ou em mandar o seu Filho Jesus, em mandar o Cristo que viria salvar o mundo. Os profetas falaram acerca disso. Nós temos na Escritura, por exemplo, o profeta Isaías, que foi o profeta que mais falou acerca do Messias. Só o capítulo 40 até o capítulo 53, por exemplo, até o capítulo 55, na verdade, quase todo o livro do profeta Isaías fala a respeito de Jesus. E embora ele seja o profeta que mais claramente no Antigo Testamento falou acerca de Jesus, juntamente com Miqueias, juntamente com todos os demais profetas, eles não tinham uma compreensão, não tiveram uma compreensão exata de como seria o Cristo. Para eles, o Cristo a quem eles tanto amavam, a quem eles tanto aguardavam e que foram salvos por este Cristo também, era um mistério, porque embora eles tivessem uma compreensão acerca da vinda do Cristo, a compreensão deles ainda era vaga, porque Deus guardou em mistério isto para si. Esta sabedoria pertence apenas e unicamente ao Senhor Deus, e ele revelou ao mundo, diante de todo mundo, no tempo oportuno, no momento em que ele resolveu revelar ao mundo. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos de 10 a 17, depois você lê na sua casa, o próprio Senhor Jesus confirma isso, pois ele fala ali aos seus discípulos e ele diz claramente, olha, muitos servos do passado, ele chega ao ponto de dizer, olha, bem-aventurados são vocês que veem nesse momento, que me ouvem as minhas palavras, porque muitos servos do passado, patriarcas, profetas, reis, homens de Deus do passado quiseram ver o que vocês veem, quiseram conhecer o que vocês agora conhecem, mas não tiveram essa oportunidade. Agora vocês estão aqui diante de mim, estão vendo tudo aquilo que eu estou ensinando para vocês e quem sou eu, e mostrando claramente a vocês o projeto de Deus para vocês. Afinal de contas, o Senhor Jesus, antes mesmo de ser crucificado, ele falou claramente aos seus discípulos acerca de que o Cristo viria, ou que o Cristo veio para morrer na mão de pecadores, para assim redimir os seus eleitos, salvar aqueles a quem o Senhor Deus escolheu. Tudo isso, irmãos, tem a ver com esse mistério de Deus. Esse mistério de Deus que, como diz a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 1, versos 19 e 20, e Apocalipse capítulo 13, verso 8, é interessante esses dois versículos porque eles falam acerca do Cristo ou do Cordeiro de Deus como tendo sido sacrificado ou morto antes da fundação do mundo. Eles falam da perspectiva de Deus, que na eternidade, isto é, nos tempos passados,
Antes da fundação do mundo, o Senhor Deus já havia projetado a cruz do Calvário, já havia projetado a pessoa do seu Filho Jesus, já havia projetado em perfeição tudo aquilo que seria o ministério do Messias na terra. Mas para os homens do passado, tudo isso permaneceu um mistério. E embora os profetas, os servos de Deus, os patriarcas, tiveram um conhecimento pequeno, tiveram um certo conhecimento acerca da pessoa do Messias, tudo isso ainda era um pouco vago para eles. Tudo isso ainda era algo ainda que, embora eles crescem e morreram nesta fé, e foi isso que salvou a eles, porque eles criam no Cristo que viria, ainda assim eles não tiveram uma compreensão nítida de todo o projeto de Deus, de tudo aquilo que Deus havia projetado. Por isso, nesse contexto, ao pensar na maravilha da pessoa de Jesus, agora revelada, ao pensar na maravilha do ministério de Cristo, da sua obra perfeita, salvífica na cruz do Calvário, da sua ressurreição física maravilhosa, o apóstolo Paulo, ao pensar nessa sabedoria de Deus, ele fala deste mistério que Deus guardou na sua própria sabedoria. Como ele diz aqui no verso 7 de 1 Coríntios 2, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. E aí quando ele pensa nos heróis do passado, nos servos de Deus no passado, ele cita então o verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Homem nenhum, por mais santo que fosse no Antigo Testamento, por mais temente ao Senhor que tenha sido no Antigo Testamento, jamais conseguiu mensurar a maravilha do projeto de Deus realizada na pessoa de Cristo Jesus. Foi um mistério que Deus guardou na eternidade e executou no tempo pré-determinado pelo próprio Deus. Mas é interessante que ele diz aí no verso 10, do mesmo texto de 1 Coríntios 2, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. O Espírito Santo é capaz de nos revelar a verdadeira pessoa do Senhor Jesus em nosso coração, de modo que assim conheçamos a Deus em Cristo Jesus e assim sejamos salvos, e assim contemplemos a maravilha de Deus na pessoa de Jesus, em todo o seu projeto salvífico para salvar todo aquele que em Cristo Jesus crê. O mistério de Deus foi revelado, o mistério de Deus foi desvendado ao mundo inteiro, especialmente aos crentes, aqueles que pelo Espírito Santo têm os seus olhos e os seus ouvidos destapados para compreender o Evangelho de Cristo Jesus, que outrora era um mistério, mas agora foi revelado no tempo presente para a salvação de todo aquele que nele crê. Esta é a salvação de Deus em Cristo Jesus. Este é o mistério de Deus que foi revelado aos homens, que Deus na eternidade guardou para si, mas revelou no tempo presente. Nem olhos viram no passado, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem todo o projeto de Deus. Ninguém jamais poderia planejar que Deus, através da morte do seu Filho, iria conquistar a salvação dos seus eleitos. Ninguém jamais havia planejado de maneira tão perfeita todo o projeto de Deus. Homem nenhum iria projetar um plano tão maravilhoso como Deus de fato planejou na eternidade, guardou em mistério para si, para o louvor da sua glória, e executou no tempo presente, ou executou na história, lá no século I, mandando o seu Filho Jesus cumprir tudo aquilo que Deus outrora guardou para si. Esse é o mistério de Deus, revelado a todo aquele que em Jesus crê.